Números 11. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos, e dos pepinos e dos melões, e das cebolas, dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do obtélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E porque não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim o cargo de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu, para que me dissestes: leva ao teu colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne. Eu só posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: ajunta 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão comigo. Então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que só tu não leves. Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós. Choraste diante dele, e disseste: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual eu estou. E tu tens dito: dar-lhe-eis carne, e comerão o mês inteiro. Degolar-se-ão para ele ovelhas e vacas que lhe bastem, ou ajuntar-se-ão para ele todo peixe do mar que lhe basta. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás a minha palavra, te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e juntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs na roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, e o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o espírito, enquanto estavam entre os inscritos ainda, que não saíram a tempo.
e profetizaram no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbo-lhe. Porém Moisés disse: Tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, e o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia numa banda, e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte colheram as codornizes. O que menos tinha colhera 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigado, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote-Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo. De Quibrote-Ataavá caminhou o povo para Azerote. Números 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, que tomara porquanto tinha tomado a mulher susita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós 3 saí da tenda da congregação, e saíram eles 3. Então o Senhor desceu da coluna, da nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, saindo do ventre de sua mãe, tinha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram Miriam. Porém depois o povo partiu de Azerote, e assentaram o arraial no deserto de Parã.